Bom dia a todos os nossos irmãos e ouvintes. Aqui quem está falando é o irmão Luiz Leal, da cidade de Campo Mourão. Cidade de Campo Mourão, onde Deus, o Deus dos céus, se manifestou conosco, revelando a sua graça em 1963, numa fazenda chamada Fazenda Bahia, onde Deus revelou-nos a sua graça, com palavras do alto, profecias, minha própria família sendo usada por Deus. Nesse tempo, nós estávamos começando a ler as Escrituras. Tínhamos se membrado numa igreja chamada igreja, uma das maiores igrejas, as melhores igrejas daquele tempo, as Assembleias de Deus. Tínhamos um bom pastor para nos pregar, um homem muito querido, um homem que tinha a palavra da hora. Mas Deus não se agradou de revelar essas coisas no meio da igreja, porque Deus, Ele quer que nós separe de movimentos, misturas de movimentos. Então Ele fala, a sua graça é revelada muitas vezes separado dos movimentos religiosos. Porque os movimentos religiosos, eles não deixam Deus falar. Eles querem fazer e falar. Meus ouvintes, meus irmãos, o testemunho que a gente tem é este. Agora eu quero dar um aviso a todos os irmãos, o povo de Deus, aqueles que nos ouvem, porque todos os que estão pregando o Evangelho hoje, meus queridos e preciosos companheiros, se eles têm bom intento, bons pensamentos, se o coração desses pregadores forem ao arrebatamento mesmo, ao arrebatamento, quer dizer, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para buscar os seus escolhidos, o qual Ele virá. Então tem que acontecer uma coisa, a preparativo, e separados das coisas que Deus não se agrada. Os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo receberam o Espírito Santo ali no dia de Pentecoste. E aqueles discípulos que Deus chamou ali, aqueles 12, foram escolhidos para trazer, anunciar a palavra e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Esse é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, escrito em Mateus 28:19. Eu quero avisar a todos vocês que é um acréscimo catolicismo para formar a Santíssima Trindade. Isso aqui não é real. O batismo dos apóstolos foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Nas águas também. Mas este é o tempo de São Pedro. Pedro ficou ainda 14 anos depois no mesmo sistema velho, para depois São Paulo entrar em cena para trazer o ensino da nova aliança. Então, amigos da nova aliança e todos vocês que estão me ouvindo, tomem interesse nisso. Agora, a vinda de Jesus não se dará agora.
São Paulo diz isto aí, confirma aos Tessalonicenses, capítulo 2. Então, está escrito o seguinte: fraternidade de Tessalônica, quanto à volta de nosso Senhor Jesus Cristo, ao encontro com Ele, pedimos que vocês não se entristeçam e nem se desesperem tão facilmente, mesmo que seja por pregação ou vidência. Paulo está dizendo. Chegou-se o ponto de haver cartas falsas escritas em meu nome, disse Paulo, e outros professores, dizendo que Jesus Cristo já voltou. Espiritualmente, o que o reino já está entre nós. E eles pegaram a minha primeira carta, Paulo está falando, enviada para vocês, e interpretaram de um modo errado. Não deixe enganar por ninguém de forma alguma. Isto ele fala aqui nesta Bíblia original. E lá na outra Bíblia a mesma coisa, 2 Tessalonicenses 2. Veja lá. Não se deixe enganar por ninguém, por forma alguma, pois antes do reino chegar, de Cristo voltar, de Cristo, nosso Cristo Jesus voltar, ele está falando, primeiro os judeus deverão aceitar o seu Messias. Qual é o Messias que vem para eles? O Messias mau encarnado. O Messias encarnado de Cristo voltar primeiro, os judeus deverão aceitar o seu Messias, o mal encarnado. O filho do mal, esta é a apostasia, ou seja, o afastamento do pleno do Cordeiro, aliás, o afastamento do pleno do Criador, o Senhor Jesus Cristo. O mal encarnado se revoltará, ou se revelará como Messias tão aguardado pelos judeus. Então os judeus terão um falso Messias. Se sentará no terceiro templo e afirmará que ele é o Jeová encarnado. Vai acontecer isso, leia aí, 2 Tessalonicenses 2. O Deus da Bíblia em carne, se ele se colocará acima de todas as religiões, acima de tudo o que os homens consideram como sagrado, pois ele se revelará como sendo o próprio Deus e os judeus aceitarão. Vocês lembrem-se dos meus ensinamentos, está dizendo Paulo, por isso eu ensinei muitas vezes sobre isso. O tempo ainda não chegou, mas no momento devido, o Messias dos judeus virá. Em seguida, depois então, Cristo, o nosso Jesus, ou voltará. O afastamento da verdade. O Messias dos judeus virá. Em seguida, isto Jesus Cristo voltará. O afastamento da verdade já está acontecendo. Quando este afastamento for pleno, então o anticristo, que é a apostasia encarnada, se revelará. Mas pouco tempo depois, o Senhor Jesus Cristo voltará e destruirá com o sopro da sua boca. Então, o nosso Cristo, o Cristo real, encarnado, o verdadeiro Jesus voltará depois que o falso Cristo vai fazer o seu trabalho para o judeu. E este vai ser
o homem do pecado. Ele virá para crivar os judeus com todo o poder. Realizará sinais e maravilhas para enganar. Está escrito ali, veio aí. Os judeus e cristãos, com o intuito de agremar a palha, revelar os maus em constranger os bons, que serão enganados por pouco tempo. Ele usará todos os métodos para enganar os judeus e os cristãos que rejeitaram o amor da verdade para se salvar. É o que está escrito lá na outra Bíblia, do mesmo jeito. Eles rejeitaram o único caminho que os poderia salvar. E ao rejeitar a verdade, preferiram a mentira. Tem na outra Bíblia escrito assim. Preferiram o ego e ilusão. Deus lhe enviará o mal encarnado, com o poder sedutor da primeira serpente, a fim de que creiam na mentira. Revelando assim ao Criador que merecem ser condenados porque não quiseram a verdade. Rejeita a verdade hoje, né? É facinho para rejeitar. Depois chorarão, porque tem que receber a recompensa. Tudo que o homem semear vai ceifar. Quanto vocês, diz o apóstolo, para os cristãos, o Criador sempre soube que seria vencedores através do aperfeiçoamento do seu espírito, através da fé na verdade. Por isso agradecemos ao Criador por vocês conhecerem a verdade através de nossos ensinos. Assim, tomaram posse no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, alunos, fraternidade, permaneçam firmes seguindo fielmente os nossos ensinos da verdade. Seja por voz, áudio, ou por escrito, cartas, o próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Criador e Pai, que desde o início nos amou e nos deu esperança através da graça. Fortaleça suas consciências para que sempre façam o bem e sejam alto em palavras ou não. Então, meus amigos e irmãos, não rejeitem a verdade. Cristo não vem agora antes que este homem do pecado apareça. Este homem do pecado apareça, o qual Deus desfará com o sopro da sua boca um dia. Mas antes virá a apostasia do homem do pecado. E agora? Quer dizer que agora, Jesus não vem agora porque primeiro aparece o homem do pecado. Depois Jesus Cristo virá e retirará esses reinos malignos com fogo destruindo a todos. Porque o Senhor virá um dia para levar o que é seu. O que nós temos que fazer? Olhai para quem foram os apóstolos, aqueles que foram batizados com o Espírito Santo em Atos capítulo 2. Qual foi o testemunho deles, meus irmãos? Eles não ficaram presos em riquezas. Eles não ficaram presos em compras materiais, preocupados com fazendas, com casas, com dinheiros, porque o que eles tinham era dos outros. Vendiam as suas propriedades, fazendas, o que tinha e trazia. Está aqui, Pedro. Está aqui, para que possa
possa dar e ajudar quem precisa. Que dê o testemunho nosso, meus irmãos. Aonde está o nosso testemunho? Então, o que eu tenho que fazer é pedir a Deus por nós todos, que possamos examinar a palavra da hora e crer no Evangelho verdadeiro de Cristo e amar um ao outro. Nós pedimos a tua graça, nos acompanhe e nos ajude até aquele dia. Saudação a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.